Pessoal, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais Amém. uma noite, né, para poder aí dar continuidade nos nossos estudos. Queremos desde já agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e também pedir ao Senhor que nos direcione, que nos abençoe, que abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria a esse tempo que nós estamos dedicando aos estudos, né? Como nós já estávamos conversando aqui, uns sem banho, outros sem janta, outros, né, na correria, e assim a gente vai, nós vamos, né, seguindo aí, mas com certeza tem valido a pena e vai valer a pena, né, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos então, entramos aí na última matéria desse módulo, né, que nós vamos ver aí sobre os evangelhos sinóticos. E antes de entrar nos evangelhos sinóticos e também uma passada pelo evangelho de João, nós estamos vendo o contexto de tudo isso, né? Que nós conhecemos como o período interbíblico, nós falamos aqui já um pouco sobre isso, conhecido também como período intertestamentário, período negro, período de silêncio, a qual houve, né, um silêncio total de 400 anos aproximadamente, a qual o Senhor não se manifestou por nenhum profeta, por nenhum sacerdote, né, conhecido como o período de silêncio de Deus aí para a humanidade. E entrando, né, após esse período que se dá de Malaquias, né, à era de Jesus, ao tempo de Jesus, João Batista, Jesus, esse período, então, se dá aí o período que nós conhecemos aí como período intersta- interta- intertestamentário, né, período que a história conhece muito como período interbíblico, né? Que é essa divisão aí do Novo Testamento, do Velho ao Novo Testamento, Antigo Testamento ao Novo Testamento, a qual nós temos aí então a aparição de muitas coisas aconteceram nesse período de 400 anos, né? Não houve uma manifestação de Deus, uma forma por profetas, por homens, por sonhos. Deus não falou, né, com o homem durante esses 400 anos, porém, a humanidade prosseguiu, né? Então, o que aconteceu nesse período até chegar ali os evangelhos, né? O que estava acontecendo quando Jesus nasce? Então, é sobre isso que nós estamos falando desse período bíblico aí, a qual nós estudamos já um pouco período interbíblico, a qual nós demos uma introdução na aula passada, falando sobre um contexto histórico-político, né? Na aula retrasada, melhor, acho que pouco antes das férias, nós falamos sobre alguns períodos, né, que se deu o período persa, período grego, período egípcio, período sírio, e agora, já nessa retomada desse ano, nós falamos um pouco sobre o período macabeu e período romano. Período macabeu, muito conhecido como a Guerra dos Macabeus, né? Que se deu por conta de um velho sacerdote que se levanta para a defesa do judaísmo, a qual estava se perdendo, né? Completamente aí a algumas questões religiosas, sociais e políticas, a qual nós vamos dar continuidade hoje. Então, nós vimos aí o período dos Macabeus e também lemos aí um pouco sobre o período romano, a qual já entra, então, a história no contexto onde nós já temos aí a presença de Jesus, né? O nascimento de Jesus se dá nesse período romano, a qual muito conhecido entre os líderes, né, da época. Nós temos e falamos um pouco também sobre Herodes o Grande, né? Esse Herodes o Grande, muito conhecido, um homem que teve muita maldade no coração,
Nós já falamos, acho que um pouco dele antes das férias, né? Sobre esse Herodes, a Bíblia fala de alguns Herodes, e esse Herodes, né? O grande, que se intitula Rei dos Judeus, e ele vem de uma forma maliciosa, maledicência, né? Predominava o seu coração, a qual ele queria o reinado e e tudo aquilo que pudesse trazer algum desconforto ou algum tipo de insegurança, ameaça à sua vida, ele tirava do contexto, ele tirava da frente, né? Capaz de matar esposa, capaz de matar filhos, ele foi capaz, ele fez isso, né? Matou esposa, matou filhos, matou a sogra, né? Então, tem todo esse contexto, esse pano de fundo que estava acontecendo antes, então, do Novo Testamento, né? Antes de nós começarmos aí os evangelhos, antes da manifestação de Deus pela pessoa de Jesus. Então, hoje, nós vamos falar sobre as instituições, né? Então, nós falamos na aula passada, começamos em um contexto político, religioso, né, onde nós começamos com o histórico político, melhor dizendo, e nós falamos um pouco sobre o contexto religioso. E esse contexto religioso, nós vemos então sobre o judaísmo, né, que o judaísmo, a sua origem se deu ali nesse período, né, período interbíblico dos Macabeus, né, onde o povo de Deus, né, os judeus, já estava praticamente a maioria helenizados, já não se falava mais a língua hebraica e sim o grego. Então, o que estava acontecendo nesse período, né? Essa helenização, helenização, porque o povo já estava nessa, perdão, oh meu Deus, Herodes, né? Esse grande rei, esse grande líder, Herodes, qual que era a ideia dele? O que ele tinha em mente? Ele queria dominar o mundo, né? Então, como que você domina o mundo? Você vai ali criando algumas províncias, tomando algumas províncias, vencendo, conquistando algumas guerras, algumas terras, e tudo isso, todas as províncias que ele conquistava, ele helenizava, ele colocava a língua grega predominante. Então, nesse contexto religioso, a língua predominante já é o grego, né? Já era o grego. Então, a gente não tinha mais essa questão do povo judeu falar hebraico, né? Porque já estava helenizado. Então, por conta disso, os irmãos vão se lembrar, estou fazendo essa recapitulação para nós estarmos aí mais atentos na aula, por conta disso, que se deu, ou nesse contexto também que se dá aquela tradução da Septuaginta, lembra? Né? A Septuaginta, que nós temos aí a tradução do hebraico para o grego. Porque os judeus já estavam perdendo a Torá, né? Já estavam perdendo o contato com a palavra de Deus. Então, 70 eruditos se levantam, 72 eruditos se levantam para poder, então, traduzir a língua em um trabalho conjunto, né? Nesse período se levantou também o grande professor, né, vamos dizer assim, Esdras, né, junto com Neemias, Esdras. Então, eles dão abertura nisso, vem então a Septuaginta, que teve um papel fundamental para esse contexto, né, nesse período interbíblico, porque agora esses judeus helenizados, eles já não tinham mais o contato com a Bíblia no hebraico, então eles precisavam de uma língua a qual eles tinham ali afinidade e conhecimento, que era o grego. Então, é sobre esse contexto religioso que o judaísmo nasce, o judaísmo tem a sua formação, né, como nós vimos na aula passada. Então, nós estamos falando sobre o contexto religioso, né, desse período interbíblico que antecede, então, os evangelhos. E hoje nós vamos ver um pouco sobre as instituições. Então, nesse período, como eu disse, muita coisa aconteceu, né? Muitos povos surgiram, muitos grupos surgiram, esse poder, essa vontade, né, de conquistar, de liderar, de conquistar o mundo, estava ainda aguçando alguns líderes. Então, muitas coisas foram acontecendo. E aqueles que eram judeus, eles
por alguns momentos da história, a gente vê grupos se levantando para essa defesa, para manter, então, algumas tradições, porque havia perdido o povo preso, né, exilado na Babilônia, agora, então, são libertos, volta para a sua terra, mas falando uma nova língua, né, um novo contexto, uma nova história, então precisava se reconstruir muita coisa. Agora, então, surge o judaísmo, então esse judaísmo vem, então, junto com aquela força da guerra dos Macabeus, né, que defendeu, que se levantou contra essa helenização de Herodes o Grande e o seu grande tutor. Ele teve aquela guerra dos Macabeus, abrindo porta para tudo isso. Então, nascem algumas instituições, né? Nasce, então, a mais conhecida entre nós, que nós podemos falar, né? As sinagogas. A sinagoga, a gente já vê na Bíblia esse nome, então já é familiar. Nós vemos o templo, né? Então, na página 334 da nossa apostila, está aí na página 334, que está escrito sobre essas instituições, né? Que no exílio alguns judeus sucumbiram diante do paganismo, mas por outro lado, outros judeus preocupados com a sobrevivência da religião judaica reagem, né? Como eu já estava falando aqui. Então, eles reagiram contra essas ameaças e deram, então, a origem a algumas instituições que perpetuaram o judaísmo, né? Então, essas instituições, elas tiveram uma importância de um valor inestimável, muito grande, né? Na vida religiosa dos judeus, em seus primeiros estágios. O judaísmo, ele restaurou as escrituras e trouxe ao seu devido lugar. Então, aquela força-tarefa, né, vamos dizer assim, de Esdras, estava dando ainda frutos, né? Estava tendo continuidade dessa força-tarefa aí que Esdras fez lá junto com Neemias. Neemias reconstrói os muros, Esdras, então, traz novamente, como eu usei esse termo para facilitar para a gente, né? Traz a escola bíblica de volta, né? Não é bem isso, mas ele traz, né, o ensino da palavra, traz o contexto da palavra. Então, isso vem dando resultado sobre essa preocupação dos judeus de não perderem as escrituras, de não perder o contato com a Torá, com os ensinamentos bíblicos. Então, eles restauram, então, as escrituras a partir desse, dessas forças-tarefas, né? O surgimento do judaísmo, e junto com isso também surgiram algumas instituições. Quais são elas, né? A sinagoga, o templo, que está na página seguinte. Nós vamos ver a criação do Sinédrio, né? É, então, essas instituições, elas tiveram um papel muito importante. A sinagoga, por exemplo, né? Nós temos a informação que era um lugar de reunião. Podemos dizer que era como se fosse uma congregação, para nós entendermos, né? Melhor. Era um lugar onde se reunia, era a igreja deles, né? Naquele momento, a qual eles faziam as suas reuniões, a qual eles sentavam-se à mesa em alguns momentos para discutir algumas coisas, mas o que mais se via nessas sinagogas ou na sinagoga eram assembleias, né? Eram cultos. Porém, nas sinagogas não tinha o culto da origem antiga do Antigo Testamento, que era o sacrifício e tantas coisas. Agora surge uma nova roupagem, agora surge um novo modelo de culto, né? Então, eles não sacrificavam mais animais, mas eles traziam, então, a sua vida como sacrifício, sacrifício dos próprios lábios, né? Que é o louvor, a adoração a Deus. Então, começa-se, então, a preparação para o novo formato de culto. Então, nessas sinagogas, né, que nós vemos aí no Novo Testamento, nós temos essa informação que ela é criada, então, para poder ter esse lugar de reunião, né? Nós vamos ver essa palavra sendo usada na tradução da Septuaginta, tá? Então, essas sinagogas, a gente encontra isso a partir da tradução
da Septuaginta, né? Então, esse lugar nada mais era do que um lugar de reunião, um lugar de assembleia, né? Tá tudo aí na sua apostila. Então, a tradução judaica, ela vai através de Joséfo e afirmar que Moisés deu início a essa instituição no deserto, né? Um modelo que foi trazido para os dias deles, né? Então, que formato que é esse? É um formato de poder adorar a Deus, porque na Babilônia, esse serviço foi prosseguido pelos sacerdotes, pelos levitas, né? Em uma tentativa de conservar o conhecimento de Javé, de deixar vivo a religião judaica, de deixar vivo a religião do o culto a Yahvé, né, que aqui ainda nesse contexto não usava-se esse termo judaico, né, mas vamos para nós entendermos, né, a religião, né, os judeus, para manter-se vivo essa chama, para não perder o contato, né, de Deus, do Yahvé, do grande Senhor, do único Deus. Então, já lá na Babilônia tinha-se esse formato de sinagogas, né, que eram alguns lugares que eles se reuniam para poder fazer essas reuniões, esses cultos, né? Então, nós vamos ver isso como um lugar de adoração, né? Feito exclusivamente no tabernáculo, nos templos, para poder, então, ter um formato de adoração. Então, com o fim do sistema judaico de sacrifícios de animais, né? Agora, então, os judeus, eles entendem que a oração e o sacrifício era o sacrifício do coração, né? Então, eles se dedicavam agora mais à oração, que era o ato central da sinagoga. Olha que interessante, né? Então, agora não tem mais aquele formato de culto que os seus pais prestaram. Agora, então, eles têm outro formato. Por quê? Lá na Babilônia, eles não tinham já esse formato de culto antigamente como seus pais. Então, na Babilônia, eles já se adaptaram. Então, agora ele traz esse modelo. Então, surge-se essa instituição conhecida como a sinagoga, né? Aqui na sua apostila, no segundo parágrafo, está escrito aí, ó, acredita que Esdras, né, tenha inaugurado a adoração na sinagoga em Israel, quando convocou a grande assembleia em Jerusalém. Está registrado lá em Neemias 8, para se instruir uma sinagoga era necessário ter apenas 10 homens judeus. Então, muitas sinagogas, né, foram estabelecidas nesse período pelos número de judeus por toda a diáspora, né? Então, todos aqueles judeus da dispersão, eles vivenciaram isso, né? Esse modelo da sinagoga. Então, nós vamos ver isso nos evangelhos, né? Estima-se que havia cerca de 394 sinagogas em Jerusalém, né? Também essa informação está aí na sua apostila. Então, a sinagoga, ela era sempre administrada por um grupo de oficiais, né? Com um presidente, um chefe principal, pelos anciões, e isso se dava, né, por alguma pessoa escolhida no meio deles, na congregação, para supervisionar a vida religiosa e congregacional, né? Como se fosse um pastor, né, se assim dizemos, né? Uma pessoa que estava ali mais na frente, a liderança, para poder estar cuidando de todo esse pessoal que estava se reunindo ali na sinagoga. Então, era formada por um grupo a partir de 10 pessoas. Então, se a gente começa a estudar, né, irmãos, a gente vê que todas essas coisas novas que nós já vimos, né? Lembra do G12, né? Que teve muita força. Os grupos pequenos, nós temos grupos pequenos em nossas igrejas hoje, né? Então, isso não é uma ideia nova, isso é coisa que nós herdamos, né? Herdamos da igreja primitiva, herdamos desses irmãos que achavam métodos para poder adorar a Deus em comunidade, né? Então a gente vê que esse formato já se dava ali nesse momento da história, né? Então eram congregações um juntamento de pessoas que estavam ali nessas sinagogas e eles permaneciam, né?
nessas instituições uma característica e influências muito grande por esses líderes, né? Então, nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, apóstolo Paulo, não havia no judaísmo outra instituição de maior influência do que a sinagoga, né? Então, Jesus, o tempo de Jesus, o tempo de Paulo, eles viveram isso, né? Eles viveram esse período aí, essa grande influência, ou melhor dizendo, essa grande ferramenta que era a sinagoga. Então, nesse contexto religioso, a grande instituição que nasce é a sinagoga, né? É o lugar de adoração, lugar de reunião, é muito parecido com o que nós chamamos hoje de templo, de igreja, tá? Então, na página 336, nós temos então o surgimento de uma outra instituição que é o templo, né? Então, o templo era o centro da vida religiosa dos judeus. Era como se fosse é, a grande sede, né? Se assim dizer, né? Então, para nós entendermos um pouco melhor, o templo era, era o centro, né, religioso deles e não podia estar no templo, eles não tinham disponibilidade, recursos, distância, então por isso das sinagogas. Então a diferença é essa, né? Então o templo ele era esse centro religioso e o papel do templo na vida de Israel tem uma importância fundamental, né? Por conta daquela construção do templo que Davi ele foi o grande idealizador da construção deste primeiro templo, mas ele não construiu. Quem constrói é o seu filho, né? Salomão que constrói esse primeiro templo. Então a gente vê que o local da construção do templo foi no terreno que Davi comprou de Aruana, né? Arauana, tá? Lá registrado em Crônicas 21:18. E esse templo de Salomão se tornou preeminente como símbolo da unidade nacional e religiosa. Então, o templo ele não era só o centro religioso, mas ele tinha toda um valor espiritual, né, para o povo aqui, né? Então, ele teve uma existência de 410 anos, né, quando foi destruído pelos babilônicos no ano de 586 antes de Cristo. Durante o exílio, né, as sinagogas tiveram a sua importância, que o templo estava destruído para a vida religiosa dos judeus, mas não substituía o templo. Então, os judeus eles sonhavam com o templo, eles esperavam então o restabelecimento de um novo templo, né? Então, em 516, o templo mais humilde que Salomão foi terminado, 70 anos após a destruição do primeiro e dedicado a Deus. Ele passou a ser conhecido como o Templo de Zorobabel, né? Esse segundo templo não tinha todos os artigos originais, alguns vasos sagrados foram levados para a Babilônia, como a gente sabe, né, na invasão, então eles foram trazidos de volta. Os utensílios que foram trazidos de volta à Babilônia estão alistados em Esdras 19, 1, do 9 ao 11, né? Então a gente vê aí toda essa questão muito importante para os judeus, que era isso, né? Aí tem a questão aí da arca, essa arca foi trazida, não foi trazida, ela foi destruída, ela foi escondida. Então, nós temos aí na apostila tudo isso. No final da página, está escrito: o templo de Zorobabel foi saqueado, né, que é o segundo templo, e profanado por Antíoco Epifânio em 168 a.C. Nós vimos isso, né? Aonde se deu então mais tarde a restauração por Judas Macabeu, que deu continuidade à revolta liderada e encabeçada pelo seu pai. Durante esta época, durou até a época de Herodes, o Grande, 19 a.C., que deu início à reconstrução do templo com o dobro do tamanho do anterior.
Então, Herodes traz toda aquela reforma, né? Que nós falamos sobre Herodes, que ele, apesar de toda essa maldade que reinava no seu coração, uma coisa que nós não podemos descartar ou não reconhecer era a sua grande capacidade arquitetônica, né? Então, essa construção ela foi concluída no ano de 64 depois de Cristo. Essa construção não foi considerada como o do terceiro templo, como pretendiam alguns arqueólogos, pelo fato de não ser cessado o culto local e também porque essa terminologia, terceiro templo, nunca foi adotado. Ela é usada para indicar uma construção futura do templo. Os serviços eram feitos sob a direção exclusiva dos sacerdotes, dos levitas, que eram seus auxiliares no preparo dos sacrifícios e do cuidado do templo. Foi nesse templo inacabado que Jesus fez tantos milagres. Jesus teve por certa a instituição divina do templo e o chamou de casa do meu pai. Ele predisse sobre a sua destruição iminente, em Marcos 13, expulsou os cambistas do templo e disse: A minha casa será chamada casa de oração. Então, ela tinha uma grande valor religioso, né, para o povo judeu, e Jesus também ele dá esse valor ao templo, né, quando ele chama então casa de meu pai, e ele vai dizer: esta casa será chamada casa de oração. Então, são essas algumas instituições que vai nascendo nesse período, né, a qual Jesus nasce, a qual nós temos aí João Batista preparando o caminho, que é o período, então, antes período que se deu aí como interbíblico. Outra instituição que foi muito conhecida, né, e também é muito popular, familiar, melhor dizendo, para nós, que é o Sinédrio. O que é o Sinédrio? Né? O Sinédrio, ele era um nome dado ao Superior Tribunal Civil e Religioso da nação judaica. Então, esse sinédrio, né, que significa sentados juntos, eles formavam um concílio, também conhecido como concílio, né? Em algumas versões nós vemos como concílio. O sinédrio ele era composto por um grupo de 71 anciões judeus e era presidido pelo sumo sacerdote, formando então 72 anciões, né? Ele era formado pelo presidente, pelo sumo sacerdote, por 24 principais sacerdotes, que representavam os 24 ordens de sacerdócio, também por 24 anciões, que representavam o laico, e às vezes eram chamados de ancião do povo, e por 22 escribas, peritos da interpretação da lei em assuntos tanto religioso como civis, né? Então, a gente vai ver o Sinédrio tendo uma grande influência, né, na política, porque eles tinham toda a autoridade judicial sobre o seu povo, né? Então, o Sinédrio ele era de caráter legislativo, judiciário e religioso. Então, eles tinham, vamos dizer assim, para entender melhor, esse poder, né? O Sinédrio tinha o poder legislativo, tinha o poder judiciário e também tinha o poder religioso. Então, esse grupo teve um grande papel no Novo Testamento, na época de Jesus, né? As suas jurisdições, ela incluía até mesmo os judeus dispersos, né? Os judeus da diáspora, da dispersão. Então, eles tinham toda essa influência, todo esse papel muito importante, né? A qual nós vemos, por exemplo, o único caso de punição capital em conexão com o Sinédrio no Novo Testamento foi o caso de Jesus. Então, eles tinham o poder de julgar, eles tinham esse envolvimento com a política, eles tinham esse envolvimento, esse poder com a parte sócia-religiosa de todo aquele contexto, né? Então, ele supervisionava sobre a pureza
sobre a linhagem direta e legal do sacerdócio. Então, olha só, né? Eles julgavam a parte espiritual, eles viam essa pureza sacerdotal, né? Então, o Sinédrio ele tinha todo esse papel. Eles também julgava, né, sobre algumas questões de imoralidade na família, na vida conjugal das pessoas, né, dos filhos dos sacerdotes. Eles superintendiam a religião da nação judaica, né? Eles eram, como se pudesse dizer assim, ó, o chefe da religião na época, né? Eles faziam, abriam, mandavam, né? Eles tinham poder de mandar para a prisão, de fazer julgamentos, de poder analisar julgamentos falsos sobre profetas, ver se o profeta era falso, se era herege. Então, eles tinham todo esse domínio nas mãos, né? Indicação de sinédrios menores, organização de calendário judaico. Então, eles estavam tomando conta de toda essa parte religiosa do contexto ali da época de Jesus. Então, essa é uma grande instituição da época que teve também um papel fundamental que nós conhecemos como Sinédrio. Agora, nós vamos ver que nesse contexto também se levanta grupos religiosos, não é? Muitos grupos religiosos se levantaram. O Novo Testamento faz menção de alguns partidos religiosos que nós não encontramos no Antigo Testamento, porque eles surgiram no período interbíblico, né? Eles surgiram nesse período. Nós temos esses relatos por conta do escrito do historiador Flávio Josefo, que traz para nós todo esse conhecimento. Então, nós vamos ver o fariseu, os saduceus, os essênicos, né? Trata sobre esses grupos religiosos que se levantaram na época de Jesus. Então, o primeiro aqui são os fariseus, né? Os fariseus, eles eram separados, né? O nome se dá isso, né? Separado, é, eles eram pessoas conhecidas assim como altamente religiosos, né? E eles surgiram depois da revolta dos Macabeus. Então, eles herdaram essa linhagem, né? Esse desejo de conservar, de manter aquilo que é certo, de manter aquilo que eles ouviram dos seus pais, né? Então, nós vamos ver esses fariseus que observavam de uma forma muito minuciosa as leis mosaica e também as leis rabinas, ok? Então, eles tinham todo esse cuidado, né, de analisar a lei, de julgar se estava certo, se era correto ou não, tanto a lei mosaica, né, a lei de Moisés, quanto também as leis rabinas, né? Então, dentro já do seu contexto religioso, dentro do judaísmo, nós vemos então o surgimento dos fariseus, que eram grandes defensores aí da lei mosaica e também das leis rabínicas, né? Então, os fariseus eles tinham pouco interesse por questões políticas, diferente de outros grupos religiosos que nós vamos ver. Os fariseus na verdade, eles não queriam se envolver com política. A grande tese deles era defender a religião, né? Eles queriam controlar as sinagogas, eles queriam estar ali tomando conhecimento de tudo, julgando essa parte religiosa. Então, esse grupo se levanta. Os fariseus eles tinham esse pouco interesse político, mas, entretanto, alguns deles também foram escolhidos para poder governar, para estar em alguns postos ali de liderança, né, incluindo o Sinédrio. Né? Então, a gente tinha alguns fariseus, membros do farisaísmo, participando do Sinédrio, né? Então, de uma certa forma, tinha que se envolver com política, mas não era o foco principal deles, ok? Eu vou fazer uma pausa aqui rápido, porque o vídeo vai derrubar, só para mim não cortar minha fala aqui no meio. Então, nós estamos aí na página 339, tá bom, queridos? Amém? Então, eu falei bastante aqui, né? Então, vão respirando aí, vão dando uma recapitulada. Vai ver como que tá o feijão aí, Aline. A gente já volta rapidinho.
Até daqui a pouco. 2 minutinhos, eu tô de volta.